Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e no vídeo de hoje nós vamos conferir alguns trechos de uma aula que nós exibimos lá no Qualis Concursos. Então, confere aí depois da vinheta. Fala concurseiro, fala concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação, e estamos começando mais um evento aqui no Qualis Concursos. Hoje eu escolhi trazer aqui para vocês a resolução de algumas questões que foram aplicadas aí pela Banca CESP no ano de 2020. Mais especificamente, nós resolveremos aí as questões das provas que aconteceram aí na Secretaria da Fazenda do Distrito Federal e também na Secretaria da Fazenda de Alagoas. Então nós tivemos algumas questões aí da área de TI que foram aplicadas nessas provas e nós resolveremos elas hoje. Então galera, hoje eu escolhi aí um tipo de evento, né, um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados a trazer aqui no canal, né? E se você curtir, eu peço aí que você deixe o like aí, né, para mostrar pra gente que vocês estão curtindo aí esse tipo de evento. Comenta aí, né, também falando se você está curtindo, se você prefere resolução de questão, se você prefere mais ali a parte mais teórica, né, teórica com resolução, ou então se você prefere ali, né, questões mais básicas, né, mais ali da parte de informática, questões mais avançadas ali da parte de tecnologia da informação. Comenta aí para a gente saber o que você quer, para que nós possamos fazer aí novos eventos baseados nos gostos de vocês, né? Claro, é para isso que nós estamos aqui. Então, no vídeo de hoje, nós vamos resolver aí essas questões, né? E vamos lá, então, vamos para os slides e vamos conhecer um pouquinho sobre essas questões que aconteceram no ano de 2020. Muito bem, então, tecnologia da informação, resolução de questões CESP, área fiscal. Antes da gente começar, né, pessoal, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o professor Vinícius Guinanti, sou professor de Informática e Tecnologia da Informação aqui no Qualis Concursos. Nós já temos outros eventos aqui, tá? É só você dar uma procuradinha aí no canal, tá bom? Sou professor tanto aqui de eventos, quanto no online, quanto no presencial do Qualis Concursos, beleza? Bom, deixando aqui as nossas redes sociais, né? Aqui no nosso canal do YouTube, Qualis Concursos, também lá no Instagram você nos encontra no @qualisconcursos. Lá então nós postamos aí vídeos, nós postamos notícias, né, quando saem editais. Então sigam-nos para ficar aí por dentro sempre das novas notícias. E eu deixo também aqui, né, pessoal, as minhas redes sociais, o meu canal do YouTube lá, então Professor Vinícius Guinanti, onde eu posto aí vídeos todas as terças e quintas-feiras, tá? Então nas terças-feiras nós postamos aí vídeos sobre a parte teórica e nas quintas-feiras nós postamos aí vídeos sobre resolução de questões, tá? Então tem vídeo aí toda semana para você ficar sempre por dentro dos assuntos de TI. E deixa aqui também o meu Instagram, tá? Que é o acesso direto aí para que você possa falar comigo, onde eu também posto lá notícias sobre concursos, vídeos de TI, tá? Resolução de questões e tudo mais. Então, sigam-nos lá e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Muito bem, galera. Tendo em vista isso, vamos começar aí este evento sobre resolução de questões e vamos resolver a nossa primeira questão. Então, como eu falei, né, pessoal, este evento aqui, ele vai tratar aí sobre as provas da Secretaria da Fazenda de Alagoas e depois nós vamos falar aí sobre a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. Então, vamos lá. Questão número 78, né, pessoal? 78 porque é o número ali que era a questão da prova, tá? A prova foi o número 78, então eu optei por deixar ali a mesma numeração da prova, tá? Uma outra coisa, pessoal, que vale ressaltar aqui antes da gente começar, se você ainda não baixou o material escrito, tá? O material em PDF que tem essas questões com gabarito, tá? Tem o link aí na descrição do vídeo, ou então é só pedir aí no chat que a gente manda, tá? Eu também estou ao vivo aí para interagir com vocês pelo chat, então qualquer coisa é só perguntar aí que a gente responde. Beleza? Muito bem. Então vamos começar aí resolver essas questões. Então, questão número 78. De acordo com o PMBOK 6, o gerente de projetos não é responsável por garantir que o trabalho relacionado a requisitos seja considerado no plano de gerenciamento do projeto.
Porque em projetos ágeis, em vez do planejamento de escopo, há a definição de backlog, que acontece mais ao longo de vida do projeto e menos ao seu início. Muito bem, galera. Aqui é uma questão, né, que trata aí sobre a parte de gerenciamento de projetos, mais especificamente sobre o guia do PMBOK, tá? Que é um guia que visa ali acompanhar e trazer informações, né, tudo mais relacionados ao gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos no geral, tá? Não somente restrito à parte de TI. Ok? E é um framework muito interessante para se utilizar. Tá? Então vamos dar uma lida ali na questão e tentar definir alguns termos ali daquela questão para que ela consiga ficar um pouco mais clara aos nossos olhos. Então vamos lá. Galera, primeira coisa. Então ele fala ali, né, de acordo com o PMBOK, e aí ele afirma ali que o gerente de projetos ele não é responsável por garantir que o trabalho relacionado a requisitos seja considerado no plano de gerenciamento do projeto. Beleza. Pausa aqui. Primeiramente, o gerente de projetos, pessoal, ele é a figura aí mais importante, eu diria que uma das mais importantes do projeto, tá? Ele está incluído ali na lista dos stakeholders, ou seja, das pessoas que possuem interesse no projeto, tá? É ele quem é o cara, ou a mulher, né? Não sei, de repente, que vai dirigir aquele projeto ali, tá bom? Então, ele tem diversas responsabilidades, tá? E uma das responsabilidades desse gerente, desse tal gerente de projetos, é sim conduzir ali a parte de cumprir ali, né, de garantir os requisitos, tá? Então, por esse motivo aí, a gente já pode afirmar que essa questão ela está errada. Mas vamos continuar e vamos ler e definir mais alguns conceitos, tá bom? Essa questão, então, como eu falei, ela já está errada, porque é sim função do gerente de projetos, tá? Como ele afirma aqui que não é responsável, ele é responsável sim por garantir os requisitos, tá? Seja em projetos ágeis ou em projetos normais, ok? Mas vamos continuar aí e vamos definir, porque ela tem alguns conceitos aqui bem interessantes. Primeira coisa, ele fala que em projetos ágeis, né? Em projetos ágeis, ao invés de ter o planejamento de escopo, há a definição de backlog, tá? Pausa aqui novamente. Primeira coisa, professor, o que são projetos ágeis? Primeiramente, vamos falar aqui o que são projetos. Então, projetos, né, pessoal, são etapas ali, né, em que há um começo e um fim bem definidos. Ou seja, uma organização, uma empresa, ela tem um objetivo final. Ela quer sair de um ponto A e ir até um ponto B. Ela quer ampliar a sua infraestrutura. Ela quer, por exemplo, ganhar uma posição no mercado, alguma coisa do tipo. Então, para isso, ela precisa fazer um projeto, tá? O projeto, diferentemente dos processos, eles têm começo e fim bem definidos. Tá bom? E aí nós temos ali, por exemplo, vamos supor aqui um projeto de uma construção de um prédio, tá? Que não deixa de ser um projeto. Então nós temos ali que a construção de um projeto, ela vai começar na base e vai subir lá até o topo, até que o projeto esteja concluído, tá? Bom, mas daí, pessoal, dentro da tecnologia da informação, né, eu não sei dizer sobre outras áreas, eu sei dizer sobre a área da TI, nós temos a definição de projetos ágeis, tá? E o próprio PMBOK traz essa definição aí de projetos ágeis. Os projetos ágeis, pessoal, são aqueles projetos em que o seu escopo ele vai se desenvolvendo ali ao longo do tempo, tá? Então vamos supor aqui, por exemplo, um site, um e-commerce, alguma coisa. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero aí fazer um site de compras ali bem legal para daqui a um ano, tá? Mais ou menos. Só que eu já quero colocar esse site no ar daqui a um mês, tá? E aí eu coloco esse site no ar e durante esse um ano eu vou trabalhando ali, criando novas funcionalidades, né? E é mais ou menos isso a definição de projetos ágeis. Ou seja, é por isso que o slide aqui ele afirma, né, que não tem esse planejamento de escopo, e sim essa definição de backlog, tá? Ou seja, o que seria isso? Ele acontece mais ao longo de vida do projeto e menos em seu início. Então, de fato, por ser um projeto ágil, eu já vou ali e já começo o projeto, já mando ver, vamos lá, vamos começar, e aí esse escopo ele meio que vai se alterando ali em cada fase do projeto. Tá? Para você também que estuda um pouquinho a área de TI, isso está totalmente ligado ali à parte de Scrum, tá? Eu não vou explicar o que é isso, porque não convém aqui, mas se você é da área de TI, você com certeza vai saber o que é.
Beleza? Então, galera, essa segunda parte aí da questão, ela tá correta, tá? Projetos aqui, né, a parte de projetos ágeis, isso aqui tá belezinha, tá? O único problema foi esse não aqui que falou que o gerente de projetos não é responsável. Então, por isso, a questão de número 78 está errada. Muito bem, questão de número 79. Uma das formas de medir o grau de eficiência com que a equipe do projeto está realizando o trabalho é avaliar o índice de desempenho de prazos, que consiste em uma medida de eficiência do cronograma expressa como a razão entre o valor agregado e o valor planejado. Muito bem, galera. Então, mais uma vez aqui, né, temos aí uma questão de gestão de projetos, também relacionados ao PMBOK. Vamos analisar aí parte por parte dessa questão, tá? Então, ele diz aqui, né, que uma das formas de medir o grau de eficiência com que a equipe do projeto está realizando o trabalho é avaliar o índice de empenho de prazos. Até aqui, galera, tá beleza, tá? O que é esse tal índice de desempenho de prazos? Então, imagina ali, por exemplo, vamos retomar aqui a parte do prédio, né? Então, nós temos diversos prazos. Vamos supor ali, né? Fazer o assentamento do terreno, preparar o terreno, né? E cada item ali a ser feito, né? Eu tenho prazos. Então, por exemplo, primeiro eu tenho que preparar o terreno. Então, vamos supor que eu tenho prazo de um mês. Depois ali eu tenho que subir as primeiras colunas, né? Perdoe se eu não estou utilizando o termo correto aqui, que eu não sou da área, tá? Depois eu tenho que subir ali as colunas, as vigas, né? E aí eu tenho 2 meses para fazer isso. E repara que se eu não fizer a preparação do solo em um mês, eu acabo atrasando todo o meu projeto, tá? Porque não tem como eu fazer ali subir as vigas sem que o meu terreno esteja preparado, certo? Então, até aqui está tranquilo, eu preciso analisar ali o desempenho de prazos. Bom, e ele diz ainda que é uma medida de eficiência do cronograma expressa como razão entre o valor agregado, ou seja, aquilo que nós já produzimos, e o valor planejado, ou seja, aquilo que eu espero que ainda seja proibido, que seja produzido. Portanto, a questão 79, ela está belezinha, está ok, está beleza, está correta, ok? Questão número 78. Enquanto o processo estimar os custos define os recursos monetários necessários para executar o trabalho do projeto, o processo determinar orçamento agrega os custos estimados de trabalho para estabelecer uma linha de base dos custos autorizada. Muito bem, galera, temos aqui mais uma questãozinha aí do PMBOK, tá? Nosso gerenciamento aí de projetos e vamos analisar aí, tá? Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, pessoal, o PMBOK, ele é um framework composto aí por mais ou menos, se eu não me engano, 49 processos dentro dele. Tá? Dentre esses processos, nós temos lá o processo de estimar os custos, tá? E também temos o processo de determinar o orçamento. E aqui, galera, essa questão ela trouxe aí uma definição literal do que está no PMBOK. Tá? Então, o processo de estimar os custos, de fato, ele define os recursos monetários necessários para executar o trabalho do projeto. Ou seja, observe que este processo de estimativa de custos ele é mais amplo, tá? Ele abrange ali todas as áreas, né, do processo. Então, por exemplo, vamos supor que ali nós temos a parte de finanças, a parte de engenharia, né, a parte de execução, né? Então, esse processo de estimar custos ele é mais abrangente, ele abrange tudo aquilo. Tá? Já o processo determinar o orçamento, ele agrega os custos estimados de pacote de trabalho para estabelecer uma linha base dos custos de autorizado. Ou seja, esse cara aqui, né, pessoal, ele já traz ali mais ou menos o que cada parte ali do projeto vai gastar, né? Então, basicamente, ele vai determinar o orçamento ali de cada uma da parte. Então, ele é um desmembramento do processo de estimativa de custos. E a questão, mais uma vez, está correta, está beleza. Ok? Então, questão número 80, gabarito correto. Continuando aí, então, galera. Questão número 81. BPM. Agora nós já mudamos aqui, tá, pessoal? Então, nós falamos anteriormente de gestão de projetos, agora nós vamos entrar aqui em BPM. BPM vem aí da definição de Business Project Management, ou gerenciamento de processos de negócio. Tá? Então, diferente lá de que nós estávamos gerenciando projetos, agora nós vamos falar aqui do gerenciamento de processos. Tá? Então, por exemplo, se você aí fez aí engenharia de produção,
Se você fez administração também, muito provavelmente você teve isso aí na sua faculdade, tá? Só vamos relembrar aqui alguns conceitos, né? E vamos tentar aí resolver um pouquinho dessa questão com alguns conceitos que eu vou passar aqui para vocês. Então vamos lá. Questão número 81. BPM representa uma forma de visualizar as operações de negócio, que vai além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. E aqui, galera, a gente tem uma questão linda, uma questão perfeita, tá? E ele traz exatamente a definição do que é o tal do BPM, né? De como que ele entra no negócio, né? E o BPM, pessoal, ele tem ali 5 princípios, tá? E um desses princípios se traduz aí na visão holística. O que é a visão holística? A visão holística, ela diz ali que a soma das partes ela é maior do que o todo, né? Então, por exemplo, a soma dos componentes da empresa juntos, trabalhando unido, ele é maior do que aqueles componentes por si só, sendo apenas somados, né? Do que eles estivessem trabalhando por si só. Então, a soma dos componentes ela é maior do que a soma do todo, tá? E aí vamos reler aí a questão e ver o que ele fala. Vamos ver os termos técnicos, né? Então, ele fala que é uma forma de visualizar as operações de negócio. O que seriam essas operações de negócio? São as operações de uma empresa, tá, pessoal? Então, por exemplo, né, vamos pegar aqui uma indústria, né? Então, ela tem lá a matéria-prima que é comprada do fornecedor, né? Vamos colocar aqui matéria-prima, e aí ela entra lá, faz o processo de transformação, depois ela é vendida ali como o produto final, né? Então, ele vai tudo, né? Ou seja, ele vai além das estruturas funcionais tradicionais, né? Estruturas funcionais tradicionais é como se fossem os departamentos, né? Então, repara que aqui a gente não tem departamento. Aqui nós temos processos de negócio, tá? Ou seja, ele compreende todo o trabalho executado para entregar o serviço do processo, independentemente de quais áreas funcionais estejam envolvidas. Ou seja, independentemente se o marketing, se o comercial está aqui, ele não quer saber, tá? Então, a questão número 81, ela está correta e está perfeita. Próxima questão, questão número 82. O objetivo da modelagem de processos, conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos negócios propostos, é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento, né? Então, mais uma questão aqui envolvendo a modelagem de processos, né? Ou o tal BPM. Galera, quando nós estudamos BPM, nós temos ali a divisão de 9 áreas funcionais, né? Como nós chamamos ali mais ou menos, tá? De 9 áreas de conhecimento, tá? E nós desenvolvemos lá, por exemplo, o desenho do processo, a transformação do processo, e um deles é a modelagem de processo. O que é essa tal modelagem de processo? Pessoal, a modelagem de processo, ela é nada mais, nada menos do que ali, ela é nada mais, nada menos do que eu pegar e desenhar o processo, tá? Ou seja, eu usar uma notação. Inclusive, nós não no evento de hoje eu não vou trazer nenhuma questão, infelizmente, sobre BPM, porque não caiu nenhuma dessas provas, tá? BPMN, né? Nós não vamos utilizar ali a notação BPM. Que seria o quê? Eu pegar o processo lá e eu utilizar uma notação correta para, por exemplo, desenhar isso, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tarefa a ser executada, aqui eu tenho um desvio, enfim, várias outras coisas, tá? E essa modelagem, ou seja, esse desenho que nós fazemos aqui, pode ser no papel, pode ser no computador, é de fato, né, criar uma representação ali gráfica de maneira completa e precisa sobre o seu funcionamento. Inclusive, tem alguns programas, né, que permitem até a simulação do processo através disso aqui, tá? Então, portanto, a questão também está correta e eu até recomendo que você anote aí, né, no seu caderno, porque é aquilo que eu sempre falo, né, galera? A nossa melhor doutrina é a banca, tá? E aí não tem como a banca depois, até tem, né? A CESP é cheia dessa, mas nós criamos ali conceitos que a própria banca escreve, e isso nos dá a possibilidade de futuros recursos, né? Caso a banca mesmo acabe se contrariando, tá bom? Então, beleza, questão 82, gabarito certo. Bom, questão 83. A AITIO não possui processo específico que realize o gerenciamento financeiro, da contabilidade ou de cobrança de um provedor de serviços de TI.
No entanto, no desenvolvimento do caso do negócio, é viável incluir informações sobre custos e benefícios financeiros acerca dos serviços de TI envolvidos. Galera, uma questãozinha aqui que vai falar aí sobre ITIL, né? Então, a ITIL, ela é uma biblioteca que trata ali dos serviços de tecnologia da informação. E esse framework, ele traz ali alguns conceitos relacionados, né? Traz também ali, por exemplo, os processos, enfim. Nós temos inclusive vídeos aqui no canal, tá? Sobre ITIL. Nosso último evento anterior a este, DTI, foi relacionado a ITIL. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, tem um vídeo aí bem explicativo sobre o que é essa tal de ITIL. E também tem vídeo lá no meu canal, tá? Então vai lá no meu canal, Professor Vinícius Guinante aí no YouTube, e você vai encontrar vídeos sobre ITIL, beleza? Bom, galera, agora vamos dar uma olhadinha lá na questão e ler ela calmamente. Bom, ele fala aqui que a ITIL ela não possui processo específico financeiro. E a gente já pode parar aqui e saber que essa questão ela está errada, né? Quando nós analisamos lá o estágio da estratégia de serviços, nós temos um dos processos deste estágio é o gerenciamento financeiro. É o gerenciamento financeiro, que visa exatamente fazer ali a parte de finanças ali dos serviços de TI. Tá? Portanto, a questão 83 ela está errada, beleza? Bom, questão 84. A central de serviços, tá? Aqui também, né, pessoal, relacionado aí a tal da ITIL, ok? Então, a central de serviços, importante função da ITIL, além de ser o ponto focal com o usuário de tecnologia da informação de TI, é responsável por fornecer habilidades técnicas para o suporte de serviços de TI e o gerenciamento de infraestrutura de serviços de TI. Então, galera, aqui mais uma questãozinha, né, sobre a tal da ITIL. E a ITIL, galera, a central de serviços de TI, segundo o que traz a ITIL, ela tem aí, de fato, essa função, né, de ser o ponto de contato com o usuário. Então, por exemplo, sabe aquela empresa, né, que você precisa ligar lá no suporte técnico e falar, olha, eu preciso abrir um chamado aqui para consertar o meu computador. Esses caras são a central de serviços de TI, tá? E é diretamente com eles que você faz esse contato. Então, ele tem ali basicamente o contato de registrar a sua solicitação e enviar um técnico ali até a sua localidade, beleza? Então, vamos dar uma analisadinha aí no que diz a questão. Então, ela diz aqui que a central de serviços de TI, ela é o ponto focal de usuário de TI, né? Beleza, até aqui está correto. E ela diz que é responsável por fornecer habilidades técnicas para suportes de serviços de TI. Beleza, aqui também está correto. Já ela diz que também é responsável pelo gerenciamento de infraestruturas de TI. Aí foi aqui que a banca acabou deixando a questão errada, tá, pessoal? Nós temos outras funções, né, além da central de serviços, quando nós falamos ali na parte da operação de serviços, tá? Quando nós falamos do estágio de operação de serviços. Nós temos lá, por exemplo, o gerenciamento técnico, tá? Onde nós temos o pessoal que é responsável ali pelo gerenciamento da infraestrutura, tá? Ou seja, aquele pessoal ali que tem um conhecimento um pouco mais avançado, né? Traduzindo aqui, é o famoso nível 2 e nível 3, tá bom? Então, esse pessoal sim é responsável ali pelo gerenciamento da infraestrutura e não a central de serviços, beleza? Que foi aí o que acabou deixando essa questão errada. Muito bem, galera. Continuando aí, questão de número 85. O COBIT, então já mudamos aqui mais uma vez de framework. Vamos falar agora sobre o COBIT, sobre o framework do COBIT, tá? Só para a gente saber aqui, né, pessoal, o COBIT, né, ele é meio que o contrário da ITIL. Então a ITIL, ela tem um foco ali mais na prestação dos serviços de TI, ou seja, ela está focada ali não inteiramente, tá? Não inteiramente, eu quero deixar isso bem claro aqui, mas mais ali na parte operacional do negócio, tá? Lembra aquela piramidezinha lá, nível estratégico, nível tático e nível operacional? Então, a ITIL, ela está focada ali mais entre o nível tático para baixo, né? Nível tático e nível operacional. Já o COBIT, ele está focado mais na governança de TI, tá? Ou seja, ele está focado mais ali na parte na parte tática e na parte
estratégica do negócio. Mas, por exemplo, a IT ela também possui processos na estratégia, tá? Mas o foco dela mesmo é ali na parte operacional. Beleza? Bom, o COBIT, pessoal, ele traz ali, né, uma boa distinção entre o que é governança de TI e o que é gerenciamento de TI, tá? Então ele distingue bem essas áreas e a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele. Vamos primeiro dar uma lida lá na questão, tá bom? Então, o COBIT ele aborda a governança e a gestão, foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, da informação correlata a partir da perspectiva de toda a organização. Até aqui, beleza, né? O COBIT ele também possui aquela visão holística da empresa, né? Igual nós comentamos lá do PMBOK. O sistema de governança corporativa de TI proposto pelo COBIT integra-se perfeitamente em qualquer sistema de governança. Beleza, pessoal, tá perfeito, tá? O COBIT, ele integra-se ali, por exemplo, tanto a pequenas empresas, a grandes empresas, empresas públicas, empresas privadas, tá? Tudo ali o COBIT ele vem trazendo aí, ele consegue se integrar e consegue se adequar, beleza? Bom, e aí continuando, de modo que o COBIT permite regular e controlar tecnologias onde quer que essas informações possam ser processadas. Beleza, galera, a questão aqui está perfeita, tá? Também mais uma definição aí do que é COBIT, tá? Recomendo que você anote no seu caderno, tá? Exatamente essa aí a definição do tal do COBIT, beleza? Muito bem. Questão de número 86, mais uma questãozinha aí sobre o tal do COBIT. O COBIT, ele divide os processos de governança e gestão de TI. Foi o que nós falamos, né, na questão anterior, tá? Em dois domínios, ou seja, nós temos o domínio de governança e nós temos também o domínio de gestão em TI, ou gestão ou gerência, tá? Gestão ou gerência de TI. Inclui um modelo de referência de processos, tá? Então, olha que legal, né? Um modelo de referência de processos. Ou seja, eu preciso seguir exatamente aquilo que o COBIT me dita? Não, tá? Eu posso adaptar aquilo para minha organização. Tá? Então não é necessário que eu siga exatamente aquilo. Então eu posso tirar, eu posso até adicionar, inclusive, se eu achar necessário. Tá? Ou melhor, se o gerente lá de TI achar necessário, né, o cara que for fazer a implementação do COBIT, no qual a gestão, então ele diz aqui, ó, a gestão é responsável pelo desenvolvimento, pela execução e pelo monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão. Beleza, galera, tá? E tá mais do que perfeito essa questão aqui se tiver essa definição aí, tá? Galera, a governança, ela tá focada ali mais na estratégia, mais em definir como é que os processos serão implementados, né? Como que a TI vai se ligar ao negócio. É aquilo que eu sempre comento em aula. A TI, ela muitas vezes, ela é a atividade meio do negócio. Tá? E é muito difícil você ver a TI como atividade fim, né? Então, por exemplo, qualquer lugar que você vai tem tecnologia da informação. Mas raramente você vai ali pela tecnologia. Você vai lá, por exemplo, num hospital, tem tecnologia da informação. Você vai ali, por exemplo, num aeroporto, né? Lá você tem lá o serviço de Wi-Fi. Você vai ali num tribunal, lá tem tecnologia da informação. Mas nunca você está ali pela tecnologia. Você está ali pelo serviço que vai ser prestado para você, tá? Então, o COBIT, ele vem, né, para trazer o alinhamento da tecnologia da informação ao negócio, aquilo que vai ser gerado. Tá? E além da parte da governança, você tem ali a parte de gestão, que é pegar aquilo que foi definido pela governança, ali, né, pelos tops ali, né, e fazer a parte de execução, de implementação, de definição, de monitoramento, depois e acompanhar ali os processos de TI, tá bom? Por isso a questão está correta, está perfeita. Bom, próxima questão aí. Questão número 87, agora nós vamos falar aí sobre banco de dados. Banco de dados, galera, que é um assunto que nós temos aí diversos vídeos aqui no canal, tá? Do Qualis Concurso. Se eu não me engano, são 2 ou 3 eventos que nós já fizemos aí sobre banco de dados. Inclusive, também tem vídeo lá no meu canal sobre isso aí, tá bom? Vamos lá. Com base no diagrama a seguir, é correto afirmar que um item, tá? Um item na entidade ambiente. Um item na entidade ambiente. Então, primeiramente, aonde está a entidade ambiente? E ela está aqui, tá?
Professor, o que é uma entidade? A entidade, pessoal, é tudo aquilo que é representado aqui por esses retângulos, tá? Então, por exemplo, ambiente, evento, setor, integrantes, categoria, tá? Já isso que está relacionado aqui isso aqui que está representado pelos losangos são os relacionamentos, tá? Então, toma muito cuidado com isso aí. E aqui nós temos algumas formas de representar esses relacionamentos. E uma dessas formas é quanto à cardinalidade, tá? Então, por exemplo, repara aqui que nós temos aqui um relacionamento 0 para n, e aqui nós temos um relacionamento 1 para 1, tá? Vamos agora dar uma lidinha na questão e ver isso aí. Então, ele diz aqui, ó, que um item na entidade ambiente, né? Um item na entidade ambiente pode não relacionar-se com zero, com nenhum, né? Com nenhum item na entidade setor, que é essa entidade aqui, ou pode relacionar-se com vários itens. Então, ele diz que é um 0 para n aqui na entidade setor. Beleza. E aí ele diz que enquanto um item aqui na entidade setor pode relacionar-se somente com um item na entidade ambiente, ou seja, pode relacionar-se com somente um item aqui. Galera, como você pode ver, né, exatamente aqui o que eu acabei de desenhar, tá? Você consegue observar que é exatamente o oposto do que está escrito aqui nas definições, tá? E como a banca CESP gosta muito de fazer, né, de inverter os conceitos. E foi exatamente o que ela fez aqui, tá? Se ele trouxesse a questão aqui invertida, tá? Falasse que, por exemplo, a leitura correta seria o quê? Um item na entidade setor, ele pode relacionar-se com 0 ou n itens na entidade ambiente. E um item na entidade ambiente pode relacionar-se com um e somente um item na entidade setor, tá? Por isso, a nossa questão está errada, beleza? Então, toma muito cuidado aí, galera. Essa leitura ali do modelo conceitual, tá? Que foi isso que vocês acabaram de ler, o modelo conceitual, ou também chamado de modelo entidade de relacionamento, tá? A forma com que o modelo conceitual é representado, é a leitura, além das entidades, dos relacionamentos, dos atributos, inclusive, que não apareceu nenhum ali, tá? É saber ler e interpretar esse modelo conceitual. E isso cai bastante em prova, tá? Principalmente, obviamente, ali na matéria de banco de dados. Então, se no seu edital está previsto banco de dados, você tem de saber isso aí, tá? Isso é um item básico ali para você ir fazer o seu concurso. Beleza? Bom, vamos lá. Continuando aí, questão número 88. Considerando-se o modelo multidimensional a seguir, é correto afirmar que quantidade e valor são dimensões de itens. Bom, galera, então aqui nós continuamos dentro da matéria de banco de dados, tá? Mas aqui nós temos uma pequena peculiaridade, tá? Agora nós estamos aqui dentro de bases multidimensionais. E o que são essas bases de dados multidimensionais, né? Elas são totalmente diferentes das bases de dados transacionais, né, ou as bases de dados mais comuns, né, que são os bancos de dados do dia a dia, onde a gente insere informações, consulta informações. Tá? As bases de dados multidimensionais, né, ou também aquelas conhecidas como data warehouses, elas trazem ali a relação de várias tabelas. Tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali uma tabela de vendas, né? E aí você tem ali a região e você também tem ali os meses. Então você quer saber qual a região que vendeu mais. Ou seja, repara que você precisa relacionar ali três tabelas. Logo, você tem ali um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Ou seja, você vai acabar ali criando um cubo de informações. Tá? Isso é uma base de dados multidimensional, onde você consegue gerar informações ali em diversas dimensões, tá bom? Então você acaba ali relacionando mais dados. Já a base de dados transacional, você só consegue, teoricamente, né, você só consegue relacionar ali no eixo XY, relacionar duas tabelas, consegue até relacionar mais, mas geralmente você vai ver ali somente um gráfico ali de duas dimensões, tá bom? Bom, então vamos aí falar um pouquinho sobre esse modelo multidimensional. Ele diz aqui que é correto afirmar que quantidade, vamos achar aqui quantidade. Então, quantidade está aqui, tá? Quantidade e valor são dimensões de itens. Bom, pessoal, aqui, né, quando nós estudamos, a gente já sabe que neste cara aqui nós temos uma tabela
ou melhor, uma modelagem do tipo estrela, tá? Do tipo estrela. Né, dentro da modelagem multidimensional, nós temos dois tipos, tá? Nós temos a modelagem do tipo estrela e nós também temos a modelagem do tipo floco de neve. Por exemplo, se nós formos observar aqui, essa tabela central, né, ou seja, a tabela itens aqui, ela é chamada de tabela fato, tá? Então, ela é a tabela fato, porque se você for ver, ela recebe aqui, né, por exemplo, ó, atendente código. Então, ó, eu tenho aqui, ó, atendente código, eu tenho aqui, ó, promoção código. Aí, se eu for olhar, eu também tenho aqui promoção código, produto código, tem aqui produto código, data código, tem aqui data código, loja código, tem aqui data código. Então, se vocês forem observar, a tabela fato, ela relaciona todas as outras tabelas. E essas outras tabelas, aqui, promoção, atendente, loja, produto, elas são conhecidas aí como tabela dimensão. Tabela dimensão. E no modelo estrela, pessoal, nós só temos aí uma ramificação, tá? Se nós tivéssemos o outro modelo, que é o modelo floco de neve, as outras tabelas fatos, né, as tabelas fatos, elas poderiam ter outras dimensões. Por isso que aí nós teríamos aí um modelo floco de neve, tá? E aí, galera, respondendo aqui então a pergunta, a questão ela está errada, né? Por quê? Porque quantidade e valor não são dimensões de itens. Quem são dimensões de itens? Promoção, atendente, loja, dato e produto. Quantidade e valor, na verdade, eles são atributos, tá? Atributos. No caso aqui, né, até especificando um pouquinho mais, atributos não chave aí da tabela itens, beleza? Então, portanto, a questão número 88 ela está errada, ok? Muito bem. Bom, questão número 89. A criptografia provê métodos de disfarçar informações. Então, chegamos aqui, pessoal, à parte aí de segurança da informação. Bom, e ele diz aqui que a criptografia provê métodos de disfarçar as informações. Então, o que é criptografar alguma coisa? Criptografar, pessoal, é nada mais nada menos do que eu embaralhar ali as letras, né? Por exemplo, falar que o A é igual ao número 1 e criar ali uma linguagem codificada, tá? Então, isso é criptografar informações. E ele diz aqui que a criptografia de chave pública ela é simétrica quando envolve a utilização de duas chaves separadas, mas correlacionadas. Bom, galera, dentro da criptografia nós temos criptografia de dois tipos de chave. Nós temos a criptografia de chave única ou a criptografia de chave pública, tá? Criptografia de chave pública. Então, qual que é a criptografia de chave única? Criptografia de chave única, como o próprio nome diz, eu só tenho uma chave e a mesma chave eu utilizo essa mesma chave tanto para criptografar quanto para descriptografar uma informação, tá? Então, basicamente aqui é como se fosse um cadeado. Já na criptografia de chave pública, pessoal, eu tenho duas chaves, tá? Uma é a chave pública, tá? Então, pública, e a outra é a chave privada. E uma descriptografa a cifragem da outra. Então, por exemplo, se eu cifrar com a pública, eu consigo descriptografar com a privada. Se eu criptografar com a privada, eu consigo descriptografar com a pública, tá? Eu não vou explicar aqui profundamente como que elas funcionam, tá? Para que elas servem, mas só para responder a questão, pessoal, a criptografia de chave única, ela também é conhecida como criptografia de chave simétrica. E a criptografia de chave pública ela é conhecida como criptografia de chave assimétrica. Como que você sabe isso, professor? Como é que você decorou? É só você olhar o número de S's aqui, tá, pessoal? Então, se eu tenho um S, eu tenho uma chave. Se eu tenho dois S's, eu tenho duas chaves, tá? Óbvio que isso é só um mnemônico para você decorar. A palavra, a quantidade de S's ali não tem nada a ver com a reação conceitual dela, tá? É só um mnemônicozinho para você decorar, beleza? Então, vamos voltar lá à questão e ler novamente. Ele diz que a criptografia de chave pública é simétrica. Não, não. A criptografia de chave pública ela é assimétrica, tá bom? Quando envolve a utilização de duas chaves, não, não. A criptografia de... Ah, não, perfeito. A criptografia de chave pública, sim. Então vamos apagar aqui.
A criptografia de chave pública, sim, ela envolve ali duas chaves diferentes, né, separadas, mas correlacionadas. Então, o único problema, pessoal, foi aqui a palavra simétrica, tá? Portanto, a nossa questão ela está errada, beleza? Bom, questão número 90, também falando aí sobre segurança da informação. E ela diz que identificação e autenticação são requisitos de segurança da informação que consistem em identificar usuários do sistema e verificar as suas identidades, como pré-requisitos para permitir o acesso desses usuários ao sistema. Muito bem, galera. Lá dentro, né, da segurança da informação, nós temos 4 princípios, que é o famoso princípio dica. Tá? Então, nós temos lá a disponibilidade, nós temos a integridade, nós temos a confidencialidade, nós temos também a autenticidade. A autenticidade. E a autenticidade, pessoal, que é o que eu quero trazer aqui para informações para você, para essa questão, né? A autenticidade, pessoal, ela diz, né, esse princípio que realmente aquela pessoa ela tem que ser realmente quem ela diz ser. Tá? Ou então, por exemplo, se eu estou acessando ali um site, que aquele site realmente é aquele site que eu desejo, né? Por exemplo, se eu estou entrando lá no site do Qualis Concursos, se eu estou entrando no site do Banco do Brasil, como que eu vou saber se realmente aquele site é aquele mesmo? Então, eu tenho várias formas aí de fazer, de assegurar isso, né? Através ali da criptografia não, da criptografia também, né? Da criptografia ali de chave assimétrica, da utilização ali de assinatura digital, de certificado digital, são meios de eu garantir ali a autenticidade de uma informação, de uma conexão ou de uma pessoa, tá bom? E, obviamente, a autenticação ela está totalmente ligada aqui à identificação, né? E, obviamente, eles são requisitos de segurança da informação. Eles consistem em identificar usuários, ou não só usuários, né? Informações ali, qualquer outra coisa, e verificar as suas informações, como pré-requisito para permitir o acesso desses usuários aos sistemas. Beleza, a questão está correta, a questão está perfeita. E é exatamente isso, né, pessoal? Como é que você vai permitir qualquer pessoa ali, né, a acessar? Por exemplo, um sistema de verificação de autenticidade é usuário e senha. Tá? Usuário e senha, ou então aqueles métodos de autenticação que o Google utiliza muito pelo celular, né, por SMS, são formas aí de verificar a minha autenticidade. Beleza? Muito bem, galera. Então finalizamos aqui a prova de Cefaz de Alagoas. Vamos agora começar a prova de Cefaz do DF. Antes da gente ir lá, galera, eu vou dar esse tempo aí para você beber uma aguinha, né? E convido aí novamente vocês a conhecer as nossas redes sociais lá no YouTube, Qualis Concursos. Já se inscreve aí no nosso canal. Se você estiver gostando dessa aula, pessoal, não esquece de deixar aquele like, tá? Isso ajuda bastante a gente, tá bom? Comenta aí também, compartilha com a galera, ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? E aproveita esse tempo que eu estou falando para tomar uma água, para dar uma respirada, que a gente vai começar agora as questões de Cefaz do DF, tá bom? Bom, e também convido vocês a conhecer o meu canal aqui no YouTube, né, Professor Vinícius Guinanti. Se inscreve lá, eu estou precisando de inscritos, tá bom? Quero chegar aí logo aos 1000 inscritos. E também no meu Instagram, tá? Me siga lá no Instagram, prof.viniciusguinante. Tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, beleza? Muito bem, galera. Chega de falar, vamos aí agora resolver as questões da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. E ele diz lá, a respeito de componentes funcionais, de computadores e do sistema operacional Linux, julgue os itens a seguir. Então, questão número 63. Ele diz lá que o SSD, Solid State Drive, é uma tecnologia de armazenamento que utiliza a memória flash e cuja interface de comunicação é a mesma utilizada em discos rígidos. Galera, agora nós já mudamos aqui totalmente o assunto, né? Vamos começar aqui a falar de hardware, tá? E o que é esse tal SSD? O SSD ele é uma evolução aí do HD, tá? Dos discos rígidos. E eles vêm aí dominando o mercado, tá bom? Basicamente, né, pessoal, os discos rígidos eles funcionam ali com um sistema mecanizado, né? Onde nós temos a agulha que faz a leitura do disco, tá? Ou seja, isso acaba impactando um pouco ali no desempenho, tá bom? Já os SSDs, eles trabalham ali com a informação elétrica, tá? Através de chips de memória, igual um pendrive, tá? Só que ele é um pouquinho maior.
E aí nós temos ali chips de memória, tá? Ou seja, por ele ser ali de uma eletrônico, né? Isso possibilita que ele seja ali uma memória flash, tá? Então ele é muito mais rápido do que um HD convencional, um HD comum, tá bom? E aí ele diz aqui ainda, né, pessoal, que até aqui, né, então ele é uma tecnologia de armazenamento que utiliza memória flash, tá perfeito, cuja interface de comunicação é a mesma utilizada em discos rígidos. Pessoal, essa questão ela tá correta, tá bom? Porque alguns discos, alguns SSDs, eles ainda utilizam a interface SATA, tá? Que é a mesma interface que utiliza o HD. Tá? Só que nós temos já uma evolução desses tipos de SSDs. Nós já criamos já o SSD M2, tá? Que esse SSD, pessoal, ele utiliza o barramento PCIe do computador, tá? PCIe. E inclusive já tem uma evolução deste outro cara aqui, que são os tipos de SSD chamado de NVMe, tá? Que vem de Non-Volatile Memory Express, ou seja, memória não volátil express, ou seja, ele utiliza esse cara aqui, pessoal, ele utiliza a conexão, tá? A porta de conexão do PCIe. Esse aqui, pessoal, ele utiliza o protocolo NVMe, que é um protocolo de comunicação mais rápido aí, tá? Então nós já temos aí duas evoluções do SSD, beleza? Mas a princípio aqui podemos considerar, né, que provavelmente o examinador ele estava pensando neste cara aqui, tá? Então por isso a questão aí foi dada como certa, beleza? Questão número 64. No Linux, então agora vamos falar aí do sistema operacional Linux. Ele diz lá que o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional, enquanto no diretório /usr ou /user são armazenados os arquivos do usuário. Bom, galera, diferentemente do Windows, né, lá no Linux nós temos uma estrutura de diretórios bem definidas. Né? Então, por exemplo, nós temos lá o /bin, /home, /usr, tá? Nós temos vídeos aqui no canal já sobre Linux. Então, se você tem alguma dúvida aí, eu recomendo que você assista lá essa aula sobre Linux, tá? Esse evento, que eu tenho certeza que lá eu trouxe a definição dessa questão aí, tá bom? Inclusive já falamos dela aqui no canal. Mas repetindo, né, pessoal? Aqui a banca CESP ela fez uma inversão. Tá? Ela trouxe o /home no lugar do do SR e vice-versa. Vamos fazer uma leitura da forma correta. Tá? Então ele diz aqui, ó, aqui no diretório Linux, o /usr, tá? /usr é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos da biblioteca do sistema operacional, enquanto no /home são armazenados os arquivos do usuário. Tá? Então a questão ela inverteu aqui os conceitos, tá? Por isso o gabarito da questão está errado. Ok? Muito bem. Continuando aí então, galera. Questão número 65. Ela diz lá então que a função procv permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de um determinado valor para se obter o valor de retorno. Bom, galera, essa questão aqui ela é até um pouco polêmica, mas vamos lá. Primeiramente, vamos falar aqui da como que funciona a sintaxe da função procv. Né? Então, nós temos lá, por exemplo, uma tabela, né? E aí, primeira coisa, nós colocamos lá o intervalo procurado. Tá? Então, vamos supor que nós temos aqui, nós temos lá A, B e C. A primeira coisa, né, igual proc v. Esse v, pessoal, vem aí de vertical, tá? Ou seja, ele vai procurar para mim na vertical. E ele diz aqui, então, primeiro eu coloco o meu valor, eu coloco aqui o meu intervalo de busca, Então, por exemplo, né, posso colocar lá da A1 até C10. Até C10. Então, sei lá, ele vai pegar aqui, ó, 1, aí até o 10 aqui, e ele vai pegar dessa parte aqui até aqui, por exemplo, tá? Então, intervalo de busca, daí eu coloco lá valor procurado, tá? Então, eu coloco lá o valor procurado. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho o nome, aqui eu tenho o CPF, e aqui eu tenho, de repente,
Aliás, né, pessoal, eu tenho que colocar também o intervalo de a coluna que eu quero procurar o valor, tá? Depois eu ainda tenho, sei lá, por exemplo, aqui alguma informação, né? Não sei. Vou colocar aqui matrícula. E aí eu preciso indicar aqui o número da coluna que eu quero o resultado. Tá? A justificativa da CESP, pessoal, foi a seguinte: ela diz, né, que a função PROC-V permite procurar itens em qualquer posição de uma tabela ou em um intervalo por linha. Tá? Por que é um intervalo por linha? Porque basicamente você acaba gerando aqui uma pequena coluna, uma pequena tabela, né, dentro desse intervalo, e aí você coloca ali, né, qual das linhas que você quer aquele resultado, tá bom? Então basicamente foi essa aí a justificativa da CESP, tá? E aí por esse motivo aqui de linha, a questão ela está errada, beleza? Muito bem. Questão de número 66. E ele diz aí: o atalho Shift ESC permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome em execução. Então, galera, aquela famosa questão de atalhos, né, que não é de conhecimento algum. E aí, basicamente, ou você sabe ou você não sabe, tá? Sempre nos meus materiais eu deixo aí uma listinha, né, com os atalhos, tá? E realmente, o atalho, aqui não tem muito o que explicar, né, pessoal? Isso é uma questão ou você sabe ou você não sabe. O atalho Shift ESC ele faz isso. Então, se você está com o Google Chrome aberto, pressiona aí Shift ESC que você vai ver esse gerenciador de tarefas do Google Chrome, tá? Por isso, a questão de número 66, ela está correta. Beleza? Então, questão 66, certa. Vamos lá. Questão de número 67. Os 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos previstos no PMBOK são iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, ou melhor aqui, né, monitoramento e controle. Então, galera, nós já falamos aqui, né, nessa aula um pouquinho sobre o PMBOK, né? O PMBOK ele é um guia aí de gerenciamento de processos, de projetos, perdão, e de fato, né, lembra lá daqueles 49 processos que nós falamos? Eles estão divididos ali em 5 grupos de processos, que são exatamente esses aí que a questão nos trouxe. E além disso, esses processos eles estão correlacionados ali a 10 áreas de conhecimento. Então, por exemplo, ali orçamento, a área de escopo, área de custos, enfim, áreas de partes interessadas, né, que são os stakeholders, enfim, diversas áreas ali que estão relacionadas aí aos 49 processos. Então, nós temos ali meio que uma tabela, né, que relaciona, fica ali na parte das colunas, nós temos às vezes esses 5 grupos, e nas linhas nós temos ali essas 10 áreas de conhecimento que eu acabei de falar, tá bom? Então, aqui, né, galera, a questão a prova do Cefaz UDF, ela foi muito mais fácil do que a prova do Cefaz de Alagoas, né? Veio bem mais pesada a prova do Cefaz de Alagoas, tá? Eu achei bem tranquila essa questão, tá? Se você só deu uma lidinha ali num resumo de PMBOK, com certeza você leu alguma coisa sobre isso. A questão ela está correta, está perfeita. Beleza? Muito bem, então gabarito aqui certo. Bom, questão de número 68. Ela diz lá que os volumes da ITIL são embasados nos seguintes ciclos de serviço. Então, nós temos lá a estratégia de serviço, desenho de serviço, transição de serviço, operação de serviço e melhoria de serviço continuada. Cada estágio do ciclo de vida do serviço influencia outros estágios e é influenciados por ele. Então, ele comentou aqui um pouco, né, sobre o framework ITIL, né? Então, ele trouxe ali que eles são embasados lá no ciclo de serviço, estágio, desenho, transição, operação e melhoria continuada. E de fato, esses são aí os 5 estágios de serviço, né? Tá perfeito a questão, tá? E ele ainda vai além. Ele diz ali que cada estágio do ciclo de serviço influencia outros estágios e é influenciado por eles, tá? Então, por exemplo, a estratégia ela influencia o desenho. Perfeito, tá correto. O desenho influencia ali a parte de transição. Se a transição identificar algum erro, ela pode solicitar uma mudança no desenho, tá? Então, essa relação de influência também ocorre,
Tá? Agora, pessoal, uma curiosidade que eu realmente não sei explicar. Até a banca explicou uma coisa que ninguém entendeu, tá? Inclusive, se você for pesquisar em site de questões, você vai ver aí que ninguém entendeu o motivo que essa questão foi anulada. A justificativa da banca foi que a redação do item prejudicou o entendimento. De fato, não entendi, tá? Para mim, a questão está correta, a questão está perfeita, tá? O gabarito preliminar da CESP e o gabarito do professor são corretos, mas a questão ela foi anulada, tá? Inclusive, se você pesquisar em outras questões que falam sobre arte, você vai ver que são exatamente esses os mesmos serviços. Beleza? Muito bem. Questão 69. Ela diz lá que a assinatura digital foi desenvolvida especialmente com o objetivo de prover a confidencialidade. Para criá-la, basta que o emissor gere um hash da mensagem e enviada e cifre este código hash com a sua chave privada. Bom, galera, a assinatura digital ela é lá um aspecto, lá um item que é estudado lá na segurança da informação, tá? Da informação. E como que a assinatura digital funciona? Vou pegar aqui o exemplo clássico, né, que eu sempre falo. Vamos pegar aqui um diploma, tá? Como que eu sei que aquele diploma ele é verdadeiro ou não, tá? Então provavelmente ele vai ter ali uma assinatura digital, tá? Uma assinatura digital que muito provavelmente é um código, tá? Ali, sei lá, um código, por exemplo, de 16 caracteres entre letras e números. Então, por exemplo, ele tem lá X, tal, 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 tracinho, tal, 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 alguma coisa que permita, um código que permita identificar unicamente esse diploma aqui, tá? E aí, o que eu faço aqui, por exemplo, para eu enviar esse diploma para alguém? Eu pego esse diploma e eu gero um hash, tá? Professor, o que é um hash? Um hash, ele é nada mais nada menos do que um resumo, tá? Um resumo. E esse hash, pessoal, ele visa aqui resumir, tá? O conteúdo do diploma. Então, o hash, ele é um arquivo que é gerado ali de tamanho fixo e único. Ou seja, basta que eu altere aqui, pessoal, um bit, tá? Exatamente, basta que eu altere um bit, ou seja, um 0 ou um 1 aqui no diploma, que esse hash, pessoal, se eu gerar outro hash com ele alterado, esse hash 2 ele vai estar alterado completamente, tá? Basta que eu altere apenas um bit para que esse outro segundo hash ele seja alterado aqui simultaneamente. Então o que eu faço? Eu pego esses dois arquivos e eu envio ele, tá, assinado ali eletronicamente, assinado digitalmente, tá? E aí a pessoa que receber, né, esse diploma, ela vai pegar e vai gerar aqui um outro hash, tá? Ela vai gerar aqui um hash 3 e vai comparar com o hash que eu gerei aqui inicialmente, tá? Obviamente, se este arquivo aqui ele foi alterado, a pessoa, quando gerar esse hash aqui, ela vai saber, tá? Então, basta que ela compare esses dois hashes aqui. Se eles forem iguais, é porque o diploma enviado e o diploma recebido, eles são exatamente o mesmo arquivo, tá? Bom, repara, pessoal, que quando eu faço isso com diploma, eu não quero prover a confidencialidade. Justamente pelo contrário, eu quero que a pessoa leia o meu diploma, eu quero que ela saiba ali que eu tenho aquele diploma, tá? E na verdade o que eu quero é garantir a integridade. Integridade. Ou também, né, uma outra coisa que a assinatura digital garante é a autenticidade. Ou seja, será que a pessoa que me enviou isso aqui é a pessoa que eu também quero que receba? Ou melhor, será que quem me enviou isso aqui realmente é quem diz ser? Tá? Então, a assinatura digital também garante isso aí, tá bom? Então, para criá-la, basta que um emissor gere um hash da mensagem enviada, beleza, e cifre esse código com a sua chave privada. Ou seja, quem receber aqui, pessoal, vai ter a chave pública, né, desse cara aqui que tem a chave privada. Ou seja, qualquer um consegue pegar esse documento aqui, tendo a chave pública, pegar ele e decifrar. Tá? Essa outra parte aqui tá beleza. O único problema dessa questão foi dizer em que ele provê ali a confidencialidade, o que é errado. Tá? Poderia ser a integridade ou poderia ser a autenticidade. Então, portanto, questão 69, gabarito errado. E a nossa questão derradeira, questão de número 70, ele diz lá que são objetivos da auditoria. Então, são esses: a revisão,
e o exame independentes de registros e atividades do sistema. Para quê? Para testar a adequabilidade dos controles desse sistema, de modo a verificar se há obediências às políticas e aos procedimentos estabelecidos. Então, galera, essa parte aí de auditoria é uma parte também da segurança da informação. E ela visa ali trazer alguns conceitos relacionados à parte de verificação de sistemas, tá? Não só sistemas, né, mas ali a parte da TI no geral, né? E ela diz ali, por exemplo, que ele faz ali, né, a revisão, né, ou seja, rever e inclusive fazer o exame de registros e atividades do sistema. Tem uma coisa, pessoal, dentro da TI que nós chamamos de logs, tá? O que são os logs? Os logs são registros que são feitos dentro de um sistema. Então, por exemplo, a hora que aquele computador ligou, qual foi o usuário que fez o login, se o usuário excluiu alguma pasta, se o usuário efetuou algum backup, tudo aquilo vai ser registrado no log, tá? E fazer uma auditoria é ler esses logs, tá? É você ficar ali, ó, ah, beleza, foi feito tudo certinho, tal, tranquilo. Isso é auditoria, tá bom? Inclusive, testar ali a adequabilidade dos controles desse sistema, ou seja, né, se está tudo sendo feito de uma forma correta, e verificar se há obediências às políticas e aos procedimentos que foram estabelecidos pela governança, né? Ou ali, de repente, por uma norma, né? Então, por exemplo, verificar se a empresa está seguindo as normas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui uma norma de cabeamento estruturado, NBR 14565, tá? Então, por exemplo, se ali a parte de redes de computadores da empresa está sendo atendida, beleza? Então, isso é auditoria. Portanto, o gabarito aí da questão 70 está correto, está certinho, beleza? Bom, galera, então deixa aí as nossas redes sociais, tá bom? Chegamos ao final de mais um evento, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, deixe os comentários aí falando se vocês querem mais questões aí, que eu traga mais questões ou que eu volte lá com as aulas teóricas. Se vocês quiserem algum conteúdo específico, deixa aí nos comentários ou manda lá no Instagram, tá? Estamos aí à disposição para ajudá-los sempre, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do evento, desejo bons estudos, um grande abraço e até a próxima. Obrigado!